E aí, gente, tudo bem? A gente vai ver nessa aula e na próxima umas regras para cálculo de limites, chamadas regras de L'Hopital. Aí você vai me perguntar, mas a gente não está em derivados? O que está voltando em limite? É porque a gente vai calcular limites usando derivadas. E a gente vai ver que essas regras ajudam muito nos cálculos de limites. É uma ferramenta bem poderosa. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Essa aula eu acredito que vai demorar um pouquinho mais do que a média aí de 15 minutos que a gente tem por aula. Eu não quis dividir, eu já dividi em duas partes essa aula de regra de L'Hopital. Então eu não queria dividir em mais partes, então essa aqui acho que vai ficar um pouquinho longa, mas vou tentar fazer ela bem dinâmica, certo? Não vou ficar pausando muito não, vou ficar no blá blá blá. Então basicamente, a gente vai usar essas regras de L'Hopital para calcular limites com auxílio de derivadas. Basicamente essa regra de L'Hopital é uma ferramenta que facilita muito para a gente esse cálculo. Limites que eram complicadíssimos de resolver, usando o L'Hopital se resolve em 2 palitos, certo? E aí eu vou mostrar para vocês em que casos que a gente pode usar essa regra aí. Basicamente, o que a gente já viu? Se você tem que calcular um limite de uma função f sobre uma função g, ou seja, de um quociente, a gente viu que o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que os limites existam, né? Então, se eu tinha lá limite de f sobre g, eu fazia o limite da f sobre o limite da g. Eu chamei aqui o limite da f de L e o limite da g de n. Certo? Se o de baixo não for zero, né, você pode fazer o de cima sobre o de baixo. Beleza? Era uma das propriedades que a gente viu. Limite do quociente é o quociente dos limites, desde que os limites existam e o de baixo seja diferente de zero. Tá. Além disso, o que a gente já sabe? Por exemplo, se o de cima, a f é o de cima, for zero e o de baixo não for zero, você vai ficar com zero dividido por um número que é zero. Esse limite é zero. O que mais? Se eu tenho um limite que o de cima é um número limitado, ou seja, ele tem um máximo e tem um mínimo ali. Ele não vai para o infinito, ele não estoura. E nem para o menos infinito. E o de baixo é um limite que vai para o infinito ou para o menos infinito, ou seja, está pegando um número finito dividido por uma coisa muito grande, por um número infinito. Isso vai a zero. Também é um limite que a gente já usou, a gente já calculou limites desse tipo. Outro caso, se o de cima, o limite da parte de cima é um número L, que não é zero, e o de baixo tender a zero. Ou seja, por exemplo, 5 em cima e embaixo tendendo a zero. Bom, um número fixo dividido por um número que tende a zero, isso aqui vai para o infinito ou menos infinito. Depende se esse zero de baixo era positivo ou negativo, né? A gente vê esses casos aqui já lá dentro dos conceitos de limites, certo? Então, todos esses estilos aqui, todos esses tipos, a gente já sabia calcular, já sabia como lidar e resolver. Mas tem alguns tipos que a gente também sabia fazer, mas que eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Qual que eram os tipos que eram complicados? Era quando dava zero sobre zero. Tipo, o limite do de cima era zero e o limite de baixo era zero também. Era nesses casos em que a gente não podia afirmar nada de cara. Por exemplo, ó, pega essa função f, g e h que aqui estão. X², x a quarta e 2x². Repare, o limite da f, quando o x tende a zero, seria zero ao quadrado, né? Que é zero. Essa aqui, na função g, se o x tender a zero, a função vai para zero também, que é zero à quarta. E o h, se o x tender a zero, 2 vezes zero ao quadrado também vai para zero. Então, os três limites quando o x tende a zero, é zero. Mas olha só, se você faz f sobre g, então, por exemplo, eu pego aqui ó, o x² sobre o x à quarta. Nesse caso, x² sobre x², você conseguiria simplificar, aqui eu não escrevi, é só para a gente ficar nas ideias. Seria x² sobre x². Você conseguiria cancelar o x², ficaria 1 sobre x². Certo? O x² de cima ia sumir e embaixo ia ficar o x², que era o x² inicialmente. E aí esse x ao quadrado embaixo, ele tenderia a zero, ou seja, você ficaria com uma coisa do tipo 1 sobre 0. Está pegando um número dividido por uma coisa que tende a zero, isso aqui vai para o infinito. Certo? Outro.
Se eu fizesse o g sobre a f, aqui eu fiz f sobre a g, e a g sobre a f? Se eu fizesse x à quarta sobre x quadrado. Se você faz x à quarta sobre x quadrado, você fica faz a simplificação, fica x quadrado. Se o x vai a zero, então x quadrado vai ficar zero ao quadrado, que é zero. Repare, ó, f sobre g deu infinito e g sobre f deu zero, os limites. E se fosse f sobre h? Ou seja, x quadrado sobre 2x quadrado. Você conseguiria cancelar o x quadrado e sobraria 1 sobre 2. Esse seria o limite do f sobre h. Então, reparem, esses três limites são formados por funções que dão 0 sobre 0. Só que uma foi para o infinito, o outro limite deu 0, e o outro limite deu meio. Quando é 0 sobre 0, você não tem nada que dá para você afirmar de cara. Falar assim, não, se o limite em cima é 0 e o de baixo é 0, vai acontecer tal coisa. Não, você não consegue afirmar. Vai depender das suas funções. O limite pode dar um número, que nem deu 0, deu meio, ou pode não existir, né, quando dá infinito, por exemplo. Então, 0 sobre 0 é problema. Também tem outros tipos de limites que dão problema, né? Por exemplo, se você tiver lá uma coisa que tende a 0 elevado a outra coisa que tende a 0. Esse é problema. Uma coisa que tende a 1 elevado a uma coisa que tende ao infinito. Também não é de cara que a gente consegue resolver. Inclusive, a gente fez um tipo já desse aqui, que dava o e lá, que era o 1 mais 1 sobre x elevado a x. Esse limite dava e. Né? Às vezes a gente fala, 1 elevado a infinito é 1. E não. Se for uma coisa tendendo a 1 elevado a uma coisa tendendo a infinito, não necessariamente é 1. Outra coisa, você chegar num limite que dá do tipo infinito menos infinito. Esse infinito menos infinito não necessariamente é 0. Porque infinito não é um número, né? É uma ideia de número muito grande. Infinito sobre infinito, 0 vezes infinito, infinito elevado a 0. Todos esses são problemas na hora de calcular limite. Agora sim, dada essa introdução, o que são as regras de L'Hopital? A regra de L'Hopital é uma ferramenta que a gente vai estudar para resolver limites que dão 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Quando é 0 em cima e 0 embaixo, a gente aplica a regra de L'Hopital, que eu vou ensinar para vocês em seguida, e aí vocês vão ver que o limite fica muito mais simples, normalmente. Ou se for infinito sobre infinito também. Para essas outras indeterminações que estão aqui, a regra de L'Hopital não serve de cara. Normalmente a gente faz uma adaptação, que vai ser a nossa segunda aula, vai ser disso. A gente pega essas indeterminações e transforma num caso do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Certo? Mas isso fica para a próxima aula. Nessa aula a gente vai ver esses dois tipos de limites. Quando tem tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Essa é a regra, ó. Vou ler com vocês. Suponha que f e g sejam diferenciáveis e a derivada da g é diferente de 0. Próximo a A, exceto possivelmente em A. Então, suponha que o limite da f e da g sejam 0 ou que os dois limites sejam infinitos. Então, se a gente fizer o limite da f sobre a g, que daria lá 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, você pode fazer que é igual ao limite da derivada da f sobre a derivada da g. Parece que está escrito a mesma coisa, né? Mas olha, repare que tem esse linha aqui, ó. F' de x e g' de x. Ou seja, você pode pegar o seu limite, que deu 0 sobre 0, deriva em cima, deriva embaixo, a função vai mudar. Só que o limite é o mesmo. É isso que a regra de L'Hopital fala. O número que vai dar é o mesmo. Pode parecer uma coisa, não, mas não entendi muito bem onde que eu vou usar isso aí. A gente vai fazer vários exemplos, até por isso que eu falei que a aula vai demorar um pouquinho mais. Certo? Acho que eu vou fazer 6 exemplos aqui de aplicação, para a gente ver quando que usa isso aqui. Então, basicamente, se você tem um limite de um quociente que deu 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, você pode derivar em cima e derivar embaixo, que o limite vai ser o mesmo. Primeira observação. Ali no L'Hopital eu coloquei aqui, ó, que é x tendendo a A, que eu fiz aqui, né? Só que pode ser x tendendo a A pela direita, tendendo a A pela esquerda, tendendo a infinito, tendendo a menos infinito, que a regra de L'Hopital continua válida. Certo? Não precisa ser necessariamente um número. Pode ir pela esquerda, pela direita ou para os infinitos. E uma segunda observação é que alguns limites do tipo 0 sobre 0 a gente já resolveu. Nas primeiras aulas de cálculo, a gente calculava limites de 0 sobre 0 fazendo fatoração. A gente fatorava em cima, por exemplo, aqui, ó, esse x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Se você substituir isso por 2, ficaria 2 ao quadrado menos 4, que é 0 em cima, e embaixo 2 menos 2, que é 0 embaixo.
Então ficaria do tipo 0 sobre 0. O que a gente fazia? Fatorava em cima, e aí via que dava para cancelar coisas. Ó. E aí você substituindo por 2, fica 2 mais 2, 4. A gente já fez limites assim. Outro tipo de limite que a gente já resolveu, esse aqui, ó, não era por fatoração, mas a gente usou um argumento geométrico para provar que esse limite de seno de x sobre x dava 1. A gente até chamou de limite fundamental, né? Então, esses métodos que a gente fez de fatoração ou por argumento geométrico nem sempre funcionam. E a gente poderia usar, então, a regra de L'Hopital. Esses dois aqui, ó, se você tivesse usado o L'Hopital, você chegaria nos mesmos resultados, e bem mais rápido, inclusive. Ah, professor, por que você não passou isso pra gente desde o começo? Porque no começo a gente sabia derivada. Certo? A gente resolveu os limites com as ferramentas que a gente tinha na época. Agora que a gente sabe derivada, a gente pode calcular limites muito mais facilmente. Olha só. Primeiro exemplo, tem 3 limites para a gente calcular aí. Vamos fazer cada um deles por parte. Eu vou dar 2 exemplos com 3 cada. Por isso que eu falei que são 6. Então eu vou fazer esses 3 primeiros. Aí depois, na hora que eu apresentar os outros 3, do exemplo 2, aí vocês tentam fazer. Certo? Que aí vocês já vão ter a ferramenta para resolver. Já vão ter visto exemplo, já vão ter aprendido. Tenta fazer e ver se consegue chegar nos mesmos resultados que eu vou chegar aqui com vocês. Então, o primeiro que está aí, ó, é de ln de x sobre x menos 1. Repare, se eu estou fazendo x tendendo a 1. ln de 1, o logaritmo de 1, tanto faz a base, ln é na base e, mas tanto faz a base, log de 1 sempre dá 0. E se eu troco por 1 aqui embaixo, ficaria 1 menos 1, que é 0 também. Esse é um limite do tipo 0 sobre 0. Por ser um limite do tipo 0 sobre 0, eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Eu posso falar que esse limite aqui, ó, é a mesma coisa que o limite derivando em cima e derivando embaixo. A derivada de ln é 1 sobre x. E a derivada de x menos 1 é 1. Olha lá, por L'Hopital, 1 sobre x em cima, 1 embaixo. O x tendendo a 1 do mesmo jeito. Ó. Reparem, uma coisa que é importante frisar. ln de x sobre x menos 1 não é igual a 1 sobre x sobre 1. Essas duas funções aqui, ó, que estão depois do limite, são diferentes. Mas o limite é igual. É isso que a regra de L'Hopital fala. Você vai mudar a função, mas é o mesmo limite. E aí, nessa segunda função, ó, olha que beleza. Você trocando o x por 1, vai ficar 1 sobre 1, que é 1, sobre 1 dá 1. Olha que rapidinho resolver esse limite aí. Era uma coisa que era do tipo 0 sobre 0. É um tipo de limite que você nem tinha como resolver por fatoração. Como é que você fatora ln de x? Certo? E usando o L'Hopital, a gente chegou aqui em 2 passos no resultado do limite. Beleza? A letra B era essa, ó. Limite quando x tende a infinito de e elevado a x sobre x quadrado. Quando x tende ao infinito, e elevado a um infinito tende ao infinito em cima. E o x quadrado, infinito ao quadrado, dá infinito. Então isso aqui é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, que é onde a regra de L'Hopital pode ser aplicada. Ou seja, eu posso pegar esse meu limite, deriva em cima e deriva embaixo. Repare, não é fazer a regra de derivação de quociente que a gente viu lá. Não, você vai derivar em cima e deriva embaixo separadamente um do outro. Não é regra de quociente. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E a derivada de x quadrado é 2x. Está aqui. Aí se você trocar o x por infinito, em cima vai dar e elevado a infinito, que é infinito. E embaixo fica 2 vezes infinito, que é infinito também. Então isso aqui dá outra indeterminação de infinito sobre infinito. E aí o que você faz? Aplica L'Hopital de novo. Certo? Esse limite você pode aplicar L'Hopital de novo, porque deu infinito sobre infinito. O e elevado a x derivando dá e elevado a x e embaixo fica 2. E agora? Fica infinito em cima sobre 2. Infinito sobre 2, aí é infinito. Beleza? O problema é quando é infinito sobre infinito, mas infinito sobre 10, infinito sobre 100 é infinito. Um número muito grande, você pode infinito por 1 milhão. E aí continua sendo infinito. Tudo bem? Por 2, então. Então, olha só, de novo, é um limite que você não conseguiria resolver com as primeiras aulas nossas de limite, porque não tinha como resolver por fatoração. Aqui também é argumento geométrico, acho meio complicado de fazer. Mas por L'Hopital o negócio sai rapidinho. E a letra C? Limite quando x tende a π pela esquerda. Repare que lembra que o regra do L'Hopital pode ser
pela direita, pela esquerda, infinito, pode ser qualquer coisa, que o x tendendo a qualquer coisa. Seno de x sobre 1 menos cosseno x. Aí você está vendo regra de L'Hopital, você fala assim, deriva em cima, deriva embaixo. Só que não é desse jeito também, né? Você não pode ir derivando sempre em cima e embaixo. Você só pode fazer isso quando você tiver coisa do tipo 0 sobre 0. Ou infinito sobre infinito. Aqui não é esse caso. Aqui eu coloquei uma pegadinha mesmo. Certo? Se alguém tivesse tentado antes, tivesse derivado em cima e embaixo, ia dar errado. Porque olha só, se eu trocar o x por π em cima, fica seno de π, seno de 180 graus, que é 0. Em cima é 0. Mas embaixo ficaria 1 menos cosseno de π. O cosseno de π é o cosseno de 180, que é menos 1. Embaixo fica 1 menos o menos 1, que dá 2, não dá 0. Então, nesse caso, você pode simplesmente usar a regrinha de substituição, que a gente já viu, essa regra. Assim. Esse limite você conseguiria calcular pelas aulas anteriores tranquilamente. Em cima fica 0, embaixo é um número que não é 0, beleza. 0 sobre 2, 0. Tudo bem? Então, olha só. Tome cuidado. L'Hopital é uma regra que a gente viu aqui que é muito boa. Mas só tem os casos específicos. 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Se der outras coisas, você não pode usar. Certo? Aqui ficou até mais fácil. Eu nem precisou de L'Hopital, nem precisei saber derivada para resolver esse limite aqui. Beleza? Tentem agora vocês resolver esse exemplo 2. São mais 3 limites para serem calculados. Pega um papel, pausa o vídeo, tenta resolver eles. Não são difíceis, usando a regra de L'Hopital. Espero que você tenha feito isso. Então vamos dar prosseguimento aqui. A letra A. Eu tenho o limite dessa coisa aqui sobre outra coisa aqui. Quando o x tende a 1, quanto que fica em cima? Ó, se eu fizesse a substituição direta. 1 ao quadrado mais 1, que é 2, menos 2, 0. Ficaria 0 em cima. Se eu troco 1 embaixo, fica 2 vezes 1 ao quadrado, que é 2. Mais 1 menos 3 dá 0. Isso aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então eu posso aplicar L'Hopital. Ou seja, esse limite aqui é a mesma coisa que o limite da derivada de cima sobre a derivada de baixo. A derivada de cima é 2x mais 1, né? É um polinômio, tranquilinho. E a de baixo fica 2 vezes 2, 4x mais 1. Fica isso aqui. E agora, se eu fizer a substituição direta pelo 1, já não fica 0 sobre 0, mas não tem mais essa indeterminação. Aí fica 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E embaixo fica 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 3 quintos. Aí. Nem precisei ficar fazendo fatoração, nada. Usei L'Hopital uma vez, ou seja, derivei em cima e derivei embaixo. Cheguei na resposta. Beleza? A letra B. X menos seno de x sobre x ao cubo, quando o x tende a 0. Pela esquerda. Quando o x tende a 0, aqui ficaria 0 menos seno de 0. Seno de 0 é 0, né? Então 0 menos 0 em cima fica 0. E embaixo, o x tendendo a 0, fica 0 ao cubo, que é 0. Ou seja, uma determinação do tipo 0 sobre 0. Ou seja, posso usar L'Hopital. Aplicando o L'Hopital, eu posso derivar em cima e derivar embaixo. Derivando em cima, ó, a derivada de x é 1 e a derivada de seno é cosseno. Então fica 1 menos cosseno em cima. E embaixo, derivando, fica 3x², que está aqui. Ó. Aí vamos tentar fazer a substituição direta. Se eu troco por 0 aqui, fica cosseno de 0, que é 1. E 1 menos 1 fica 0 em cima. E embaixo fica 3 vezes 0 ao quadrado, que é 0 embaixo. Então dá outra indeterminação do tipo 0 sobre 0, ou seja, posso aplicar L'Hopital de novo. Derivando aqui em cima, ó, a derivada do constante não precisa colocar, porque é 0, né? A derivada de cosseno é menos seno. Como já está com menos atrás, fica mais seno. E o 3x² derivando, tombo 2, fica 6x. Que, de novo, se você trocar por 0 direto, fica 0 sobre 0. Vou aplicar L'Hopital de novo. A derivada de seno é cosseno, a derivada de 6x é 6. E agora, se eu fizer a substituição direta, eu troco por 0 aqui. Cosseno de 0 é 1, 1 sexto. Agora não deu mais indeterminação. 1 sexto é minha resposta.
Então, olha que belezinha esse exemplo aqui. Tive que fazer a regra de L'Hopital 3 vezes, mas chegou. Certo? Sem a regra de L'Hopital, dificilmente você conseguiria chegar no resultado desse limite aqui. Belezinha? Porque não tem como fazer fatoração aqui, né? Talvez algum argumento geométrico, alguma coisa, talvez desse aí, mas eu acho que daria bem mais complicado do que fazer 3 derivadinhas ali. Certinho? E a letra C, o último caso nosso, é o limite quando x tende ao infinito de ln de x sobre e elevado a 3x. Se o x tende ao infinito, ln de infinito é infinito e e elevado a 3 vezes infinito é infinito. Então é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, que é onde a regra do L'Hopital pode ser usada também. É 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Certo? Vamos aplicar L'Hopital. Deriva em cima, derivada de ln é 1 sobre x. E a derivada de e elevado a 3x, você vai ter que usar uma regrinha da cadeia aí. Mas fica 3e elevado a 3x. Certo? A gente já viu fazer mais direto aqui. E agora, x tendendo a infinito, olha só. 1 sobre infinito tende a 0, não é? Então, em cima tenderia a 0. E embaixo ficaria a infinito. 0 sobre infinito não é indeterminado. O problema é 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Agora, você pega um número que tende a 0 e divide por um número muito grande, isso aqui vai dar 0. Você já está pegando nada e dividindo por muita coisa. Certo? Então, esse limite é 0. Nesse caso, você não pode usar L'Hopital, não faz nem sentido. Né? É só infinito sobre infinito e 0 sobre 0. Pessoal, beleza? Então, com isso aí, já deu mais de 20 minutos de vídeo, mas eu quis fazer bastante exemplo, porque a gente aprende essas coisas fazendo exercício, certo? Resolvendo problemas, que eu acho que é o jeito mais fácil. Espero que tenha ficado claro. Não sei se acabei falando rápido para dar uma aceleradinha no vídeo, mas eu espero que não. Espero que tenha dado para entender. E no próximo vídeo, que também é de regras de L'Hopital, a gente vai ver como que transforma aquelas outras indeterminações lá, tipo 0 elevado a infinito, 1 elevado a infinito, infinito menos infinito, como que a gente pode transformar isso em quocientes do tipo 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, para usar a regra de L'Hopital também. Beleza? Então, ficamos por aqui. Até mais. Tchau para vocês.